Boa noite, caros amigas, caros amigos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e com muita gratidão que a gente vem mais uma vez ao Grupo Espírita da Prece para tentar conduzir, junto com vocês, essa reflexão. Essa reflexão ela é baseada no livro Coragem, no capítulo 17. Uma reflexão muito lúcida, como sempre, de Emmanuel, que tem o título de Adversários e Nós. E nesse mundo tão polarizado como a gente tem vivido ultimamente, nesses dias tão difíceis, onde quando a gente enxerga o mundo, quando a gente enxerga o nosso país, quando a gente enxerga até dentro do núcleo familiar, as dificuldades pelas quais a gente passa, não tem como a gente não pensar em como lidar com esse conselho, com esse mandamento que Jesus nos pediu lá no Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Lucas, de Mateus, quando ele diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a lei da pena de talião de Moisés, né? Mas ele então veio e disse, trazendo a lei do amor: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que têm ódio de nós. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Ou seja, com essa fala, Jesus já deixa claro que somos todos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai ver o sol se levantar e todo mundo vai receber a chuva caindo, seja bom ou mal, seja amigo ou seja inimigo. Então, se a gente começa a pensar em todos esses recados que a gente recebe, né? Recebemos há tantos mil anos de Jesus e vemos tentando colocar em prática com um desafio imenso. De todos, esse é o mais difícil. Diz o Arthur Valadares, aquele palestrante que eu acho que muitos aqui já ouviram alguma palestra dele, um jovem que sempre fala do Evangelho, que Emmanuel sempre nas suas falas, ele tenta usar os versículos e as falas de Jesus, uma, duas vezes cada uma, 5 vezes cada uma, mas que essa aqui, ó, tem registro de 30 vezes nas suas mensagens. Então é porque realmente é um desafio, é uma água mole na pedra dura, tentando bater até que fura. Por quê? Porque a gente precisa entender que o Evangelho que ele trouxe para nós é uma mensagem de amor e, consequentemente, de perdão do início até quando for o fim, que nunca vai existir, né? E para que a gente lide com essa questão do amor aos inimigos, a gente começa pelo auto-perdão. E aí, então, trazendo aqui uma fala muito interessante, quando a gente estava preparando esse estudo, essa reflexão dessa noite, que a gente espera que seja leve, tranquilo e suave, eu vi uma fala do sermão de 1957, que foi repetido por várias vezes, até 1960, de Martin Luther King, com esse título: amai os vossos inimigos. Quando ele, se referindo a essa passagem de Jesus, ele deixa muito claro uma fala que eu achei muito lúcida, que ele diz o seguinte: Jesus foi um realista prático. Vejam só que interessante, um realista prático. Porque como que a gente vai fazer com que esse nosso planeta evolua, que a nossa civilização sobreviva, se a gente não entender a necessidade do amor? E para que coloquemos em prática essa necessidade do amor,
A gente tem que entender esse recado de Jesus. Então, Emmanuel começa com essa pergunta, com essa fala. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa que se aplica esse ensinamento de Jesus. Porque Jesus não falou que era para a gente amar com aquele coração que a gente ama um filho, uma filha, uma mãe, um pai, às vezes nem tanto, né? Amor desse jeito, esse amor de convivência, de sentar na mesma mesa, de dia a dia. Não foi esse o amor que ele pediu. Foi o amor com paixão. Aquele amor onde a gente tenta entender as dificuldades. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Primeira, nós temos inimigos? Porque muita gente deve estar aí pensando, eu não tenho inimigo. Eu posso ter algum desafeto. Eu posso ter alguma pessoa que não vai com a minha cara. Ai, aquela pessoa, nossa, é tão difícil, eu estou com ranço daquela pessoa, aquela pessoa está com ranço de mim. Então a pergunta é, vocês amam os seus adversários? Como é que a gente lida com essa questão? Como é que a gente lida com essa dificuldade? Então a sugestão para essa nossa reflexão, para esse início, é a gente, antes de começar a apontar os defeitos dos nossos adversários, a gente tentar entender por que eles se tornam nossos adversários. Por que será que eles não gostam de nós? Ou por que será que nós não gostamos deles? Onde será que transita essa questão tão difícil da gente lidar na vida, a mais desafiadora de todas? E então, a gente chega na segunda fala, né? Porque aquele companheiro que nos feriu, que calou fundo no nosso coração uma dor muito incômoda, uma mágoa, uma tristeza. Outro que deixou o nosso espírito em chagas abertas, ou com golpes de ingratidão, ou então com um descaso muito grande, ou com uma indiferença, ou com uma maldade mesmo, uma crueldade. Como é que a gente vai expressar o nosso amor seguindo aquele conselho de Jesus, né? Lá do Sermão da Montanha. Aí o que a gente tem na sugestão de Jesus, nesse estudo que a gente vai fazer? A primeira coisa é, exercendo o auto-perdão, a gente começar a tentar enxergar as nossas limitações, os nossos defeitos, sem nos diminuir, tá? Esse é um ótimo começo para a gente entender as aversões dos nossos adversários. Será que ele não gosta de mim por isso? Aí tem um outro momento de Emmanuel, uma outra mensagem muito interessante do livro Passos da Vida, capítulo 13, onde ele começa assim: o nosso amigo é uma bênção, o inimigo, entretanto, é uma ajuda se a gente aprender a aceitá-lo. O amigo enxerga os nossos acertos, mas o inimigo ou adversário, ele identifica os nossos erros. O amigo fica feliz com pequenos atos que a gente faz, mas o inimigo aponta a extensão da nossa obra e nos mostra ali. A gente não tem aquele termo, colocou o dedo na ferida. O inimigo faz isso, o adversário faz isso. Aquela pessoa aponta onde a gente errou. O companheiro nos dá força, mas o adversário mede a nossa resistência. Quem nos estima categoriza os nossos sonhos. A gente sonha junto com quem a gente gosta, né, gente? E nos induz a trabalhar e a batalhar por esses sonhos. Mas quem nos hostiliza não nos nega o valor, já que não nos ignora, porque fica ali espezinhando o tempo inteiro, né? E com isso o quê?
nos combate e reconhece, nos coloca ali o tempo inteiro alerta. Então, na verdade, na fase da evolução que a gente está, todos aqui, nessa fase de planeta de provas e expiações, tentando passar por uma fase de transição, a duras penas para a gente, sei lá, como diz uma pessoa aí, daqui 1000 anos a gente chegar num planeta de regeneração, o inimigo nos encoraja a melhorar, porque faz a gente olhar no espelho e pensar, oh meu Deus, mas onde será que eu errei? Tudo bem, sem o amigo a gente ia estar sem apoio, né? Mas sem o inimigo, a gente precisa de muita elevação. Olha que interessante essa fala de Emmanuel, gente. Vou repetir. Sem o amigo, estaríamos sem apoio. Mas sem o inimigo, a gente precisa de muita elevação para não tombar em desequilíbrio. Porque o amigo traz a cooperação. Mas o nosso inimigo forma o nosso teste. Então, qualquer um de nós, qualquer servidor aqui que pretende seguir os passos do nosso modelo, de Jesus, daquela pessoa que quer praticar o bem, que fica feliz com o amparo do companheiro, deve também ficar honrado com a crítica do adversário. Porque essa crítica ajuda qualquer um de nós nos problemas de reajuste que a gente precisa passar. E por isso, Jesus, então, como diz o Martin Luther King, sendo um realista tão prático, ele deixou o recadinho para a gente. Diferente do recado, do tempo, do olho por olho e dente por dente, né? Ele falou, amem os seus inimigos. Que a gente saiba, então, agradecer aqueles que corrigem e apontam as nossas falhas, porque com isso eles vão nortear os nossos passos para um caminho melhor. Então, seguindo essa linha de pensamento aqui, a gente chega à conclusão, seguindo o que Emmanuel fala também na lição, que é muito importante a gente observar que Jesus nos pede esse amor pelos adversários, mas ele não fala assim, você vai andar junto com ele, você vai amar e aceitar tudo aquilo que eles fazem. Não. Como eu já disse, é aquele amor ágape, aquela linha de amor que envolve empatia, compaixão, fraternidade. Aí eu achei por bem, nessa fala de Emmanuel, trazer essa passagem que está lá em João, capítulo 8, versículo 6. Aquela passagem que eles trazem na presença de Jesus, a mulher considerada adúltera, e Jesus, de acordo com o que a gente vê no Evangelho, estava com o dedo escrevendo na areia. E continua ele com o dedo escrevendo na areia, quando chegam todos querendo apedrejar aquela nossa irmã. Aí o que ele faz? Ele simplesmente, ajoelhado, agachado ainda ali, levanta os seus olhos e fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o Evangelho de João, que dos mais velhos, que já tinham uma certa maturidade, né, aos mais novos, foram todos saindo cabisbaixos. Aí ele espera todo mundo sair e conversa com ela. Fala, olha, agora você, pensa bem no que você fez. Vai embora. Não faça mais isso. Vá e não peques mais. Então, é o que ele nos pede. Quando ele fala, ame os seus inimigos, ele não está falando para a gente, haja pelo padrão do seu inimigo. Repita o que ele está fazendo, não é isso. Mas tente entender a razão pela qual. Por quê? Porque quando a gente enxerga as qualidades nos nossos adversários, fica tudo muito mais fácil. Porque, afinal de contas, gente, todo mundo tem alguma coisa de bom dentro dele, né? Todo mundo tem a cara e a coroa, o lado bom e o lado ruim, aquela dificuldade do anjinho do lado de cá e o diabinho do lado de cá.
Nós estamos aqui para isso. E aí, quando a gente consegue, então, enxergar Deus nos nossos adversários, já é um passo muito importante para a gente conseguir lidar com eles. Quando a gente consegue enxergar o deserto em que eles caminham e a gente anda num oásis. Já pensaram nisso? Sem querer pensar que nós somos superiores a eles. É aquela prece da oração da manhã que fala: permita-me enxergar seus filhos como tu mesmo os vê, com os olhos cheios de amor. E assim que a gente possa ser paciente, compreensivo e prudente. Então a gente pode tentar descobrir até o elemento bondade no nosso adversário. Então, a gente tem que ser forte nesse momento para a gente poder quebrar essa corrente do mal. Isso é uma coisa tão séria, gente, que a gente está vivendo hoje. Quando a gente olha o mundo, quando a gente olha essas guerras, quando a gente olha as questões todas políticas, de tudo quanto é jeito, a gente pensa: a pessoa agiu contra nós. Claramente a gente não vai aplaudir o que ela fez, mas a gente pode acolher essa pessoa e tentar entender a razão pela qual ela agiu contra nós. Compreendendo que, afinal de contas, ela deve carregar uma carga de lutas íntimas muito difíceis. E quando a gente começa a enxergar Deus nesse contexto todo, e quando a gente começa a quebrar esse círculo vicioso, o bem fala mais alto que o mal. E aí o amor vai ganhando lugar. E aí, com isso, a gente pode, então, amar perfeitamente aqueles que erram contra nós. Porque a gente vai entender a falha deles. E vai pensar assim: eu também já falhei. Eu já falhei um monte de vezes, num monte de situações. Eu não sou dona da verdade. Eu não sou aquela que sabe tudo. Aquela pessoa que está me tratando mal, com certeza ela também tem um lado onde ela de repente deve saber algo melhor do que eu. Então, gente, quanto mais amor a gente for capaz de distribuir, quanto mais perdão a gente for capaz de exercer, a gente vai ter de volta o amor. Não tem aquela máxima que fala assim: gentileza gera gentileza. Imagina o amor, quanto ele vai gerar. A gente sabe que a coisa circula, a gente sabe que a energia, ela é maravilhosa quando ela circula em torno do amor. E com isso, então, a gente também pode pensar o seguinte: que as falhas dos nossos adversários hoje podem ser as nossas amanhã, ou já foram as nossas ontem. Se a gente já consegue olhar com esse olho cheio de amor e pensar: será que quando eu estava naquela condição de não ter esse entendimento, eu não fazia a mesma coisa? Porque nós somos humanos, todos nós somos humanos. Aí vem Emmanuel com esse exemplo aqui que eu achei importantíssimo. Vamos imaginar o enfermo e a enfermidade. A gente vai deixar de amar os nossos doentes porque eles estão doentes? E quando falamos em amar os doentes, a gente está ensinando o amor pela enfermidade? E aí, gente, entra toda a questão de todos os tipos, todas as doenças, inclusive aquelas que envolvem os vícios que a gente entende e conhece. E aí, com isso, quando a gente então pensa: nossa, essa pessoa, ela é doente. Como é que eu posso então ajudá-la? Como é que eu posso entender que a dificuldade dela é tão grande que ela está me prejudicando sem querer? É muito difícil exercer essa parte. Por isso que Emmanuel traz mais de 30 mensagens sobre esse tema. Mas essa fala é muito interessante, né? Por quê? Porque com
a prática do entendimento deste amor, a gente se eleva. Em nos elevando, as coisas não vão nos atingir. Com isso, vai ficar muito mais fácil e mais leve a vida. Então, ainda uma pequena fala desse sermão do Martin Luther King. Ele fala assim: há algo no amor que edifica e é criativo, e há algo no ódio que destrói e diminui. Ao odiar os outros, você demonstra que é vítima do comportamento ruim deles. Mas ao amar, você revela que você está no controle das circunstâncias, porque você se eleva. Eu sempre costumo dizer que Jesus era um excelente psicólogo e pedagogo, porque ele nos convidava a praticar a nossa capacidade de inteligência. Vejam só essa fala aqui. Se você odeia, você está indo para a parte baixa. Aí você não vai se elevar. Se você ama, você está ficando mais leve. Você está sublimando sentimentos que não te trarão nada. Então, amar os adversários não é convidá-los para a nossa mesa. Não é conviver com eles no dia a dia. Não é isso. É a gente respeitar os pontos de vista e abençoá-los, sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. Sabe o que é o mais importante? É não desejar o mal. Já é uma grande coisa. E toda vez, então, que esses nossos adversários tombarem conscientemente nas trevas, que todos podem estar sujeitos a cair, a gente tem que recordar o que Jesus falou, né? Quando ele estava lá, do lado dos dois, na cruz. O que ele falou? Falou para o Pai. Quando abriu aquele clarão maravilhoso, naquele momento, que já estava tudo em trevas lá no Gólgota, né? Ele olha já no fim, nos últimos instantes, e fala: Pai, perdoa, porque eles realmente não sabem o que fazem. Não é fácil. Não é fácil. É uma das coisas mais difíceis e desafiadoras da nossa encarnação. Por quê? Porque nós temos adversários dentro do nosso lar. De repente pode ser os nossos filhos. De repente pode ser o nosso marido. De repente pode ser o nosso pai e a nossa mãe. Os nossos irmãos. Os nossos primos, os nossos tios, os nossos avós. Basta ler os livros do André Luiz para a gente ver como é que a coisa rola. Ou qualquer um de Emmanuel, quando a gente lembra desses todos, onde a reencarnação está ali como ponto pacífico. Mas aí a gente tem, na minha opinião pessoal, um dos melhores conselhos da literatura espírita, que me cala fundo no coração. Aquele livro maravilhoso chamado Paulo e Estevão, né? Aonde o ainda Saulo de Tarso foi lá, vilipendiou o Estevão, chicoteou, fez ele morrer apedrejado, e ele, aquela alma maravilhosa, ainda vira para sua irmã, que era a noiva do Paulo, na época Saulo, e fala: se ele está fazendo tudo isso, defendendo o que ele aprendeu da lei farisaica, a lei de Moisés, imagine quando ele conhecer Jesus. E aí, no decorrer do livro todinho, que eu aconselho todos a lerem e relerem, quantas vezes acharem necessário, e ainda estudar esse livro, vem Abigail um dia, já desencarnada, quando o Saulo, que já tinha se tornado Paulo, né? E já havia encontrado com Jesus lá na estrada de Damasco, e dado aqueles exemplos maravilhosos, ela aparece para ele em espírito e dá esse conselho aqui, ó.
Se a gente conseguir seguir essas 4 palavrinhas nessa ordem, né? Se a gente conseguir colocar isso em prática, a duras penas, com o nosso objetivo de sermos um pouco melhores, certamente a nossa vida vai ficar mais leve. Então, que a gente possa amar, trabalhar, esperar e perdoar. Tendo Jesus como nosso norte, o tempo inteiro, nos guiando, nos amparando e nos dando a sua mão. E quando tiver muito difícil, nos carregando no colo. Muita paz a todos.